Para Bartimeu, não havia uma solução humana. Sua doença era incurável. Em seus dias, a sua condição miserável, por ele ser cego, não podendo trabalhar, ele era colocado à margem na sociedade, ele vivia de esmola, e essa condição miserável ainda o tornava desprezível aos olhos de todos. E é por isso que eles estão tentando calar Bartimeu. Quando ele ouviu falar de Jesus, eu imagino, durante a sua vida, ali pedindo esmola, pessoas falando ao seu redor a respeito de Jesus e dos milagres. E eu penso que, então, quando ele foi ouvindo de tudo aquilo que Jesus já havia realizado, certamente o seu coração se encheu de esperança. O texto não fala, mas muito possivelmente este homem já desejava ter um encontro com Jesus. Entretanto, a sua condição, a sua falta de alguém que se esforçasse, que se dedicasse, que fosse um amigo que o levasse até Jesus, o impedia de ter um encontro com o Messias, com aquele a quem ele tinha uma expectativa de mudar sua história. Mas, em um dia inesperado, Bartimeu ouve uma movimentação estranha na cidade. E logo percebe que Jesus estava passando por ali. Ele ouve pessoas falando a respeito de Jesus. E a esperança renasceu em seu coração, fazendo que ele esquecesse de sua condição miserável e de todos que o rodeavam. E essa esperança vem tão forte e ardente, que ele passa a clamar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora cego, embora desprezado pelos homens, embora vivendo à margem da sociedade, ele teve visão suficiente para saber que ali passava o filho de Davi, o Messias. E por isso clamou. E clamou como se aquela fosse a única oportunidade da sua vida, de fazer com que Jesus pudesse ouvi-lo e vê-lo, mesmo quando todos não o viam. E é por isso que hoje eu quero tomar o exemplo de Bartimeu, e quero desafiar você a fazer como Bartimeu. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Este é o tema da nossa mensagem. Clame ao Senhor. Clame com fé. Essa é a primeira coisa que você deve ter no seu clamor, é fé. Em Marcos 10, o verso 46, 47, diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fé significa confiança, segurança, certeza. Fé é um instrumento que nos move às vitórias. Você não pode clamar a Jesus sem fé, sem ter confiança plena de que Ele pode realizar aquilo que você está clamando.
Bartimeu estava ali no caminho, mendigando, e ao ouvir que Jesus passava, começou a clamar com fé que ele seria ouvido por Jesus. Acho que a primeira coisa que estava no coração daquele homem não era nem a questão de Jesus curá-lo, mas era de ter fé de que Jesus iria ouvir ele, iria parar para olhar para ele, enquanto todos mandavam ele se calar, enquanto todos o desprezavam, pediam para ele se afastar, ele sabia, eu vou clamar, Jesus vai parar e vai me ouvir. Ele tinha fé para isso, por isso ele não se silenciou diante de toda a repreensão. Bartimeu era cego no corpo, mas não na alma. Os olhos do seu entendimento estavam bem abertos. E ele via claramente que Jesus era a solução da sua vida. Ele, Bartimeu, nunca pôde ver os milagres operados pelo Senhor, até aquele momento da sua história. Ele não viu, ele ouviu histórias, mas não viu. Mas o ouvir daquelas histórias foram suficientes para que ele cresce que aquele homem, Jesus de Nazaré, era o filho de Davi, o filho de Deus, o Messias e Salvador. Nós podemos ver em Romanos, capítulo 10, verso 17 de Romanos, alguns já conhecem bem esse texto, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Podemos dizer que Bartimeu ouviu cada história a respeito de Jesus e ele guardou no seu coração. E aquilo foi enchendo aquele homem de fé. Outro exemplo que eu posso dizer de pessoa que ouviu as histórias de Jesus e guardou no coração e teve fé, está lá em Marcos, capítulo 5, a história daquela mulher que sofria já há anos de hemorragia, que buscou os médicos, que gastou todo o seu dinheiro tentando encontrar cura e não conseguiu, mas que ao ouvir as histórias que Jesus, dos milagres dele, ela creu. Ela creu de tal forma que ela falou, basta eu tocar nas suas vestes. E certo dia, quando Jesus está passando lá pela sua cidade, então ela vai se rompendo no meio da multidão, e cumpre aquilo que estava no seu coração, e cheio de fé, ela toca nas vestes de Jesus, e diz que sai virtude, poder de Jesus, e libera cura sobre aquela mulher. Ela creu porque ela ouviu a respeito dele. Bartimeu creu porque ouviu a respeito dele. Você precisa crer que Jesus é o Deus do impossível. E você precisa liberar sua fé realmente em Jesus. E eu quero dizer uma coisa quando eu falo de liberar a fé, porque é interessante quando a gente olha para as passagens bíblicas, não sei se você já teve a curiosidade de olhar dessa forma, mas você vai perceber que todas as pessoas que foram curadas na Bíblia e salvas por Jesus, precisaram ter fé para alcançar as bênçãos, a vitória. Por isso que eu disse que a fé é um instrumento que nos faz alcançar as vitórias. Mas a fé não é passiva. A fé não é algo que a gente diz assim, não, eu tenho fé em Jesus, Ele vai me curar, daí eu fico aqui. Jesus está passando, legal. Você pode observar que a fé sempre levou as pessoas a uma ação. A fé, ela é ativa, ela nos empurra a uma ação, a uma realização de algo que demonstre verdadeiramente que nós cremos naquilo que falamos. É interessante, Bartimeu, ele era cego. Diferentemente daquela mulher que vai rompendo, que sabe aonde Jesus está, ele não sabe. Então ele põe-se a gritar e clama, e talvez Jesus está aqui à direita, ele está lá, Jesus, e alguém, quem sabe, está falando, ele está perdido esse homem, né? Mas Jesus ouviu. E não importava,
Ele só sabia que ele precisava gritar, que ele sabia, Jesus vai me ouvir, eu creio, Ele é o Filho de Davi, Ele veio para curar os feridos, Ele veio para libertar os cativos e oprimidos, Ele veio para curar aqueles que estão de coração quebrantado. Eu estou aqui, eu vou gritar, eu vou clamar, Ele vai me ouvir. E ele gritou, clamou e Jesus ouviu. Aquela mulher com fluxo de hemorragia, buscando cura há tantos anos, ela sai da sua casa, mesmo sabendo que para os judeus, dentro daquele contexto, ela era uma mulher impura. Mas ela sai da sua casa e ela vai rompendo no meio daquele povo até tocar nas orlas de Jesus. A fé nos move a realizar algo que mostra a Deus o quanto cremos nele. E assim você pode ir olhando para todos os personagens bíblicos. Homens que chegaram, Jairo vive aquele mesmo momento e instante com aquela mulher da hemorragia, mas Jairo, ele tem que romper os laços com todo mundo da sinagoga, possivelmente porque eles condenavam Jesus, e ele diz, não me importa, a minha filha está para morrer, eu vou até Jesus. E ele vai, e ele se humilha. A fé, ela exige de nós ações práticas. Às vezes é a ação de um abandono de algo. Às vezes é essa ação que nos move a realizar algo, porque cremos que lá na frente Deus vai fazer aquilo que é impossível a nós. A fé não permite que a gente fique sentado nos bancos sem nada realizar. A fé exige de nós posicionamentos, ações.